Então, e como é que foi a tua infância? É assim, se não é por causa de ter tido uma infância má que eu às vezes não sou uma pessoa muito equilibrada. Porque eu tive a melhor infância do mundo, no meio das árvores. Aquilo era assim. Ia à escola de manhã, que era muito cedo, porque como nos países muito quentes as aulas começam às 7, porque como depois está muito calor e os dias começam, portanto, o sol nasce muito cedo, então a escola começava muito cedo, que é para depois também não apanharmos calor. Ou seja, à hora do almoço eu ia para casa almoçar e depois à tarde estava livre. E como não havia perigos, nós íamos brincar livremente por onde quiséssemos, desde que aparecêssemos à hora do lanche, era liberdade total. Visitávamos os amigos, encontrávamos-nos num sítio e sei lá, brincávamos muito, éramos sobretudo muito livres. Eu achava que brincava numa floresta enorme, enorme, enorme. E outro dia fui ver no Google Maps e é um mato pequenino. Portanto, para mim era muito, muito grande, mas aquilo não era assim tão grande. Então, eu brincava com uns meninos que eram mesmo, que viviam em palhotas e tinham uma roupinha tipo uma tanga só que eu era muito pequenina, não distinguia. Para mim eles eram amigos como os outros, então eles ensinaram-me a seguir pegadas. Brincávamos às escondidas a seguir pegadas, então eu aprendi a seguir as pegadas. Às tantas eu não conseguia encontrá-los e que era assim mais meu amigo, ensinou-me que se eu andasse para trás, as pessoas ao seguirem as pegadas iam para o lado contrário onde eu estava escondida. Então eu comecei a esconder-me sempre a andar para trás e as minhas pegadas ficavam ao contrário. Então eles nunca mais me encontraram também. Pronto, ou encontraram, mas já percebi o truque, lembro-me muito disso. Lembro-me de estar sozinha, muito pequenina, no meio de árvores gigantescas e a ver a chuva a vir lá e o sol e sei lá, subia muito às árvores. Tive uma infância muito, muito, muito feliz. Eu era a mais nova de 4 irmãs e pronto, também era muito mimada e também não tinha muitas mães. As minhas irmãs mais velhas tinham, pronto, como eu já disse, eram muito mais velhas que eu, então eu tinha praticamente 3 mães, a minha mãe e as 2 irmãs mais velhas. A minha irmã, que tinha mais 2 anos que eu, também era uma grande companheira de aventuras. E então eu chegava à casa completamente suja, porque eu brincava com meninos que tinham uma tanga só, não estavam preocupados com a roupa. E eu ia com aqueles vestidos muito branquinhos, cheios de rendinhas. Chegava à casa muito suja, a minha mãe ralhava imenso comigo. Então o que é que eu comecei a fazer? Tirava o vestido, punha o vestido em cima de um arbusto, uma coisa qualquer. Brincava com eles, porque eu estar de cuecas para eles não era nada, porque estavam de tangas. E então sujava-me imenso, chegava ao fim da tarde e enfiava o vestido e aparecia em casa toda suja, na pele, mas com o vestido branquíssimo. E a minha mãe acho que levou muitos anos a perceber como é que eu fazia aquilo. E engraçado é que os meninos não falavam a mesma língua que eu, mas eu não me lembro sequer de me lembrar disso. Não me lembro de ter problemas de comunicação com eles. Éramos muito amigos, gostava de saber agora onde é que está essa gente. É completamente impossível eu encontrá-los agora. E pronto, tive assim uma infância super feliz. Então, e os animais que passaste a tua infância? É assim, a Angola tem muitos animais. Eu vivia na cidade, mas sempre que fazíamos viagens passavam manadas de búfalos e era perigosíssimo, porque se apanhassem o carro, nunca mais ficava carro inteiro. Então nós ficávamos, quando sentíamos o barulho e o chão a tremer, parávamos e pronto, e tentávamos que eles não seguissem. Eles também se afastavam de nós, claro, né? Também não passavam assim por cima, mas era violento ver o chão a tremer e a passarem milhares de animais a correr. Eu lembro muito bem disso. Depois o parque, tipo como nós temos agora o Parque da Paz, nós tínhamos um parquezinho lá, um parque grande, e pronto, em vez de patos havia lontras. Eu lembro-me de brincar às escondidas com a lontra, nós escondíamos num sítio, ela ia lá dizer onde é que nós estávamos, depois escondia-se dentro da água, ela estava muito habituada às pessoas. Lembro-me de ter andado em cima de uma tartaruga enorme,
E quando me sentei, lembro-me que aquilo era assim um bocado mole. A casca era dura, mas depois ela tinha assim tipo uns amortecedores, aquilo fez-me um bocado de confusão. Macacos eram aos montes, nós tínhamos um parque onde íamos às vezes fazer piqueniques e os macacos roubavam-nos a comida toda, era super giro, se não tínhamos cuidado, iam lá e tiravam e fugiam e era muito engraçado vê-los com os filhos e pronto. Se calhar por isso é que eu sou bióloga, porque o meu contacto com a natureza e os animais sempre foi... Eu nunca vi muita diferença entre humanos, animais, para mim eram todos amigos. Pronto. E como havia muita abundância, era giro. E tens alguma história na tua escola? Na minha escola era assim, eu morava, ao lado da minha casa morava a minha professora primária, que era a Dona Aurora. E então eu saía com ela, porque ela, como saía de casa, ia com ela para a escola. Na escola, tínhamos todos uma bata branca, a minha nunca era assim muito branca, mas pronto, nem a minha nem a dos outros, mas pronto. E eu era excelente, cantava-se o hino, era assim uma coisa, mas a professora era muito querida. Só havia uma coisa que ela fez uma vez que me chocou imenso, que eu tinha uma amiga pretinha, que era linda, linda, assim, parecia uma princesa, muito, muito magrinha, muito fininha, e era muito delicada, era muito doce. E uma vez ela não fez os trabalhos e a professora deu reguadas. E ela, lembro-me que dizia, não bata mais, já chega, já chega. E eu saí da sala e bati com a porta e fui para casa. E então depois contei ao meu pai, e o meu pai disse, olha, eu não sei como, mas tu não vais ser castigada. Então não sei lá o que é que ele falou com a professora, só que ela nunca me castigou por isso, nem nunca mais bateu a Alice, que era mesmo querida, e ela nem era má aluna, lá houve um dia qualquer que teve preguiça, e pronto, aquela imagem nunca me saiu da cabeça, dela a dizer já chega, foi uma coisa horrível. Se calhar por isso é que eu sou professora, porque fiquei a pensar que se calhar não é a melhor maneira de castigar as pessoas. A história das sandálias foi uma história que eu me lembrei, que eu tinha um namoradinho, aquelas coisas, como é que ele se chamava? Já nem me lembro. E então, um dia, as nossas famílias eram muito amigas, então nós resolvemos trocar as sandálias. Eu fui para casa com as sandálias dele e ele foi para casa com as minhas sandálias. E então, demos conta que na nossa família não nos ligavam assim muito, porque ninguém se apercebeu que nós trocámos as sandálias. E então nós quisemos levar aquilo ao extremo e nunca trocámos as sandálias. Eu andava sempre com as dele, fiquei com as dele e ele ficou com as minhas. Nem professores, nem pais, nem irmãos, ninguém se apercebeu que as sandálias estavam trocadas. E um dia, passado uns anos, ele tinha para aí uns 14, encontrámos-nos em Portugal, ele agora vive nos Açores. E contámos que passámos um ano com as sandálias trocadas, porque como era sempre calor, nós andávamos sempre com sandálias. E então ninguém da família fazia a menor ideia, e acho que não acreditaram. Pronto, essa era a história das sandálias. Lembro-me que o sino tocava para entrar e tocava para o lanche, né? Para o recreio, aquela hora. Então, era um senhor que havia uma linha de comboio, como é que se chama? Uma calha do comboio, onde o comboio anda, um fragmento, pendurado numa árvore. E o senhor ia lá com uma pedra tocar o sino, e ele cada vez estava mais velhinho, e aquilo não deve ser fácil, e cada vez ele tocava o sino mais baixinho. Então havia dias muito complicados em que a professora não ouvia o sino e nós não podíamos ter intervalo, e era difícil, ele cada vez tocava o sino mais devagar, e era com uma pedra, não sei, porque nós éramos crianças, mas hoje eu penso porque é que o senhor não arranjava um pau de metal mais forte, mas pronto. E deixa cá ver o que é que... E cidades que tu te lembres? Cidades, aquilo era assim, eu vivia, eu não sei os nomes atuais, que aquilo mudou de nome. Eu vivia em Sá da Bandeira, íamos muitas vezes a Luanda, que é a capital, só me lembro da Bahia, que era muito bonita, cheia de palmeiras assim redonda, e o mar era muito bonito, mas era muito agitado. E eu só fui a Luanda porque a minha irmã mais velha estava muito doente, portanto tenho assim uma ideia de Luanda um bocadinho triste.
Pois a minha irmã ficou boa. E lembro-me de Moçambique, que foi a única vez que eu acampei lá. Fiquei numa relote e achei aquilo maravilhoso. Lembro-me do mar ser assim, uma coisa lindíssima, porque a minha cidade não era ao pé do mar. Então, e o mar era quente, muito quente e muito transparente, muito bonito. Outras cidades, Benguela, Silva Porto. Lembro-me assim de uma. Depois onde vivia a minha tia era uma cidade no interior com um nome muito, muito esquisito. E eu passei lá umas férias com ela, também foi muito divertido, que eu tomava conta dos patos. O meu primo fez-me uma casa na árvore e foi muito divertido, porque a minha tia era muito mais bondosa que a minha mãe era. Pronto, as tias são mais queridas, as mães têm que educar, são assim mais complicadas. Mais alguma pergunta? Lembro-me quando cheguei. Eu cheguei a 8 de agosto de 1975 e pronto, ficámos muito tempo em Luanda sem voo e depois não havia comida. E lembro-me de quantas pessoas foram educadas, que era, depois eles distribuíram comida e disseram primeiro as crianças, depois as mulheres e depois os homens. Então as crianças diziam, vai, come tu, passa tu. Não nos atropelámos, estávamos a perceber que estava-se a passar alguma coisa. Então, eu acho que também eram as pessoas tinham um grau de amizade e um amor muito umas às outras que eu nunca encontrei aqui. As pessoas, vai lá, depois os homens, as senhoras também fizeram a mesma coisa e os homens também, aquilo foi super ordeiro, a comida não chegou para todos e quando eles começaram a perceber que não ia chegar, deram assim um grupo e o grupo começou a dividir os pães ao meio, eram umas sandes grandes e uns leites, umas coisas assim. E pronto, dormimos uma noite no aeroporto e lá conseguimos voo para Portugal. Quando chegámos cá, eu cheguei ao aeroporto e depois fui para o Arieiro viver com uma madrinha da minha mãe, fomos todos. E lembro-me que durante os primeiros tempos eu achava que estava num frigorífico gigante. Eu cheguei ao 8 de agosto e achava que estava num frigorífico gigante. Eu nunca pensei que o ar pudesse ser tão frio. Como é que eles arranjavam maneira do ar ser tão frio? Pronto. E as pessoas eram muito pálidas, muito pálidas. Eu pensava que as pessoas estavam todas a morrer. Porque como eu conhecia pessoas pretas, mulatas, mais escuras, todos os tons de pessoas, e mesmo as pessoas brancas, como apanhavam muito sol, eram sempre muito mais morenas. Aqui, o facto das pessoas serem todas muito brancas, eu fiquei extremamente assustada porque pensei que eram tipo fantasmas andantes. Depois eram muito mal humoradas, estavam muito mal encaradas e não se vestiam com cores. Eu cheguei em agosto e mesmo assim as pessoas não se vestiam com muitas cores, era sempre castanho, cinzento, azul escuro, bege, pronto, ninguém vestia branco, cor-de-rosa, azul. Pronto. E nós vinhamos todas floridas, com uns fatos um bocado floridos, e eu lembro-me que as minhas roupas também eram assim, e eu lembro-me que nós íamos à escola e diziam que nós éramos brasileiras, por causa da forma de falar, e que tínhamos umas roupas muito estrambólicas, pronto. Depois toda a gente me dizia que eu era retornada, e diziam, tu és retornada, assim com um ar muito, muito zangado. E eu pensava que as pessoas me chamavam entornada. E perguntava à minha mãe montes de vezes, porquê que nós tínhamos entornado o quê? Pronto, retornados era porque nós tínhamos, como Angola era um território português, nós tínhamos ido, as famílias tinham ido daqui para lá e agora retornavam ao seu país de origem. Mas as pessoas tratavam-me assim muito, és retornada, mas pronto, eu fiz imensos amigos na primária, a professora estava à espera que eu fosse muito má aluna, não sei porquê, e rapidamente viu que eu era muito boa aluna e fiz muitos amigos, muitos, embora tenha passado dificuldades económicas muito graves. Acho que serviu para eu ser a pessoa que sou hoje, que não dou muito valor aos bens materiais e acho que os amigos são o melhor bem material que nós temos e nós próprios. E pronto, foi a minha infância em Angola, as minhas recordações. Se calhar havia mais coisas para dizer, mas também vocês não devem ter muito tempo.
espero ter contribuído e pronto, fiquei muito contente de vocês estarem interessados nestas coisas e acho que é muito bom. Beijinhos!